noite, gente. Tudo bom com vocês? Vamos ficar de pé para a gente adorar o Senhor hoje à noite? Seja muito bem-vindo a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, culto da nossa juventude, nossa juventude conectada. Use desse momento, desse tempo para celebrar o Senhor, para engrandecer o seu nome, na certeza de que Deus está presente aqui e que o Senhor tem muita coisa para falar ao seu coração. Você também pode tirar todo tipo de distração da sua frente, talvez até tirar o celular de perto de você, se você não estiver assistindo pelo celular, não é? Então, tire qualquer distração, se concentre, coloque toda a sua adoração, todo o seu louvor diante do Senhor
e com certeza o Senhor tem muito a nos falar nessa noite. Então seja muito bem-vindo a esse culto e celebre ao Senhor conosco. Vamos orar, feche seus olhos, baixe sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite, ó Deus, entrar na Tua presença, Senhor. O Senhor está aqui neste lugar e eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está também na casa de cada servo Teu, cada pessoa, ó Deus, que nos acompanha agora através desse culto, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, abra, Senhor, os nossos ouvidos, nos faça, ó Deus, enxergar tudo aquilo, Senhor, que o Senhor quer para nós, tudo aquilo que o Senhor tem para nós e nos faça compreender que a Tua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Pai, continua, Senhor, a nos dirigir, a dirigir a Tua igreja. Muito obrigado, ó Deus, por cada jovem, cada adolescente, cada pessoa, ó Deus, que faz parte, Senhor, da Tua igreja, a Igreja Batista da Capunga. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado e glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado e crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado e glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus.
Esse agora é o nosso momento de oração e eu gostaria de convidar você a se colocar diante de Deus com seus pedidos, com seus agradecimentos. Mas lembre sempre que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. O Senhor tem muito a fazer na sua vida e muito a fazer através de você. Por isso, você pode se colocar diante de Deus em oração nesse momento, sabendo que Ele escuta as nossas orações, Ele ouve o clamor do seu povo. Sempre nas suas orações, lembre-se de estar orando pela sua igreja, pela Igreja Batista da Capunga, por toda a liderança, a vida do pastor Marcos, toda a sua família, que ele continue tendo o direcionamento do Senhor, a sabedoria do Senhor, para que possa conduzir o povo de Deus sempre pelo melhor caminho. Também lembre de orar pelas famílias que estão enlutadas nesse momento, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que estão sofrendo com algumas doenças, pessoas que estão sem trabalho. Lembre de orar por aqueles que estão adquirindo outros tipos de doença recorrentes dessa solidão, desse afastamento que há. Então você tem muito a clamar ao Senhor, tem muita coisa que colocar diante do Senhor. Peça ao Senhor também um novo amanhã. Nas suas orações, nunca esqueça de pedir a Deus: Senhor, cura o nosso país, cura, Senhor, as nossas cidades, cura o planeta todo, Pai. Mas, por favor, cure aqueles que estão doentes ainda com o pecado, aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Ore por eles, para que você seja um canal, uma bênção do Senhor na vida de outras pessoas, para que eles possam conhecer e ouvir falar sobre Jesus. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos mais uma vez. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque Tu continuas, ó Deus, sob controle de todo o universo. O Senhor tem poder, o Senhor domina sobre tudo e sobre todos, e nós agradecemos a Ti, Pai, porque de fato Tu tens feito grandes coisas em nosso meio. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos Te pedir por aquelas pessoas, ó Deus, que nesse momento estão sofrendo, seja com doenças físicas, doenças emocionais, ó Deus, cura cada uma delas, Senhor, com o Teu poder, com a Tua forte mão. Renova, Senhor, a esperança no coração de muitas pessoas nesse mundo, Senhor, que não conseguem olhar para o amanhã e não conseguem ver dias melhores. Senhor, nós continuamos com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele que é a nossa esperança. E é por Ele, Senhor, e através dEle que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é.
estás. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Queridos irmãos, gostaria de continuar compartilhando com vocês a respeito da nossa série de mensagens no livro de Apocalipse. E hoje nós estaremos lendo Apocalipse no capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. A gente precisa lembrar que as cartas que são escritas a essas 7 igrejas, elas são sempre baseadas no conhecimento de vivência, no conhecimento que é um conhecimento próximo, não é do que alguém disse ou do que ouviram falar, mas é o conhecimento de alguém que anda pelo meio da sua igreja. Jesus vai deixar isso muito claro a todas as igrejas, desde o início, que Deus, que Ele, Jesus Cristo e que o Espírito Santo estão sempre próximos a nós, estão sempre ao nosso lado e não nos deixam passar por solidão. Nós vamos ver que muitas igrejas aqui, elas passam por provações, passam por perseguições, elas passam por tribulações e muitas outras dificuldades. Mas nenhuma igreja pode reclamar da solidão. Solidão é algo que Deus garante que nós como igreja não iremos passar. Quando Ele inicia dizendo a essas igrejas: eu conheço vocês, eu sei quem são vocês, eu conheço de perto o sofrimento, as lutas e conheço também o que vocês estão fazendo. Quando falamos sobre a carta à igreja de Pérgamo, Hernandes Dias Lopes diz que essa carta é uma carta que é um brado de Jesus, não somente à igreja de Pérgamo, mas também à igreja contemporânea. A igreja dos nossos dias, ela tem sido extremamente afligida pelas questões que são aqui abordadas dentro desta carta. À luz desse texto, nós precisaremos sondar os nossos corações, para que não sejamos iguais à igreja de Pérgamo. John Stott diz que o ponto da discórdia na igreja daquela época, da igreja de Pérgamo, não era entre o bem e o mal. As pessoas até sabiam o que era o bem e o que era o mal, mas a grande discórdia que havia era entre a verdade e o erro. Como saber se a igreja está andando no caminho certo ou não. George Led, ele diz que o pecado dos Efésios era sempre uma intolerância rude, mas o pecado da igreja de Pérgamo é a tolerância e o liberalismo. Essa igreja, ela sofre muito, porque ela tolerava algumas coisas que para Deus são intoleráveis. Já a igreja dos Éfesos, ela foi repreendida, porque naquela igreja não havia nenhum tipo de tolerância. Os extremos, eles sempre nos atrapalham. Mas um detalhe importante sobre essa carta e sobre o que nós vamos refletir nessa noite é como podemos ser uma igreja fiel. Como podemos ser jovens, adolescentes, como podemos ser pessoas fiéis ao Senhor. Como podemos ser fiéis se o mundo hoje dança, celebra e pratica a infidelidade? Se o mundo em que nós vivemos hoje, ele ama muito mais as coisas que Deus odeia. As pessoas hoje celebram de diversas formas a infidelidade, seja através de novelas, seja através de filmes, através de reality shows. As pessoas parecem que amam ver essas coisas e falar sobre esses assuntos. E acaba até se tornando algo estranho encontrarmos pessoas que decidem ser fiéis e fiéis até que a morte os separe.
Isso traz muito uma visão sobre casamento, e por isso outro detalhe importante a respeito da igreja de Pérgamo é que Pérgamo significa casado. O nome Pérgamo significa casado. Por isso que a fidelidade é tão importante. A igreja precisa lembrar-se que ela está comprometida com Cristo. Como diversas vezes ela é chamada de a noiva de Cristo. Ela precisa se apresentar como uma esposa santa, pura e incontaminada, imaculada, sem nenhuma mancha. A carta escrita à igreja de Pérgamo é uma carta que nos faz refletir muito sobre como está a nossa fidelidade com Deus. Então vamos analisar esse texto, lembrando que o ponto central dessa carta é alertar a igreja sobre o risco da perigosa mistura do povo de Deus com o engano e com a imoralidade do mundo. Veja comigo o que diz Apocalipse, capítulo 2, a partir do 12, ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que tu habitas, onde tu estás é o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, você não negou a minha fé, ainda que nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia tenho algo contra você, advertências de Jesus contra aquela igreja. O que eu tenho contra você é que você tem aí no meio de você o que sustentam, ou os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas dos filhos de Israel para comerem das coisas santificadas aos ídolos e para praticarem a prostituição. Outros ainda há que tem aí também, que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como uma pedrinha branca, e sobre esta pedra escrita um novo nome, ao qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A primeira coisa que Jesus mostra para essa igreja é que ele não somente conhece a igreja, mas conhece o território onde a igreja está. Jesus deixa muito claro no versículo 13, quando coloca que sabe que essa igreja, o lugar em que ela habita, é onde está o trono de Satanás. Nós temos muita dificuldade, e já dizia John Stott, que até nós precisamos apagar essa ideia medieval de que o diabo tem chifres, é feio, tem um rabo e que ele assusta as pessoas. John Stott diz que não, porque a Bíblia mostra que ele é um ser espiritual inteligente, que tem poderes, mas é um ser inescrupuloso. Tenhamos muito cuidado com as ciladas do diabo, com aquilo que o diabo está fazendo ou quer fazer no meio do povo de Deus, ou quer fazer na sociedade que está ao nosso redor. Jesus diz muito claramente para essa igreja: eu sei que onde você está é um lugar perigoso, porque é o trono de Satanás, e onde o diabo está, só a destruição, maldade, perseguições. Essa igreja estava passando por tudo isso, mas eu preciso te lembrar, você não precisa ter medo. O próprio Jesus nos disse, naquela oração, quando ele falava direto com o Pai, ele dizia: não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre de todo o mal. O Senhor sabia que aquela igreja era uma igreja que estava sendo afligida por Satanás. Em Pérgamo estava o trono de Satanás. Não era que apenas ele habitava ou passava por aquela cidade, não. É que aquela cidade era governada por Satanás.
Diversos templos pagãos existiam naquele lugar. Isso vai contra a ideia e a certeza que nós temos que o nosso Deus é único e só Ele merece a adoração. Os diversos templos ali eram uma afronta direta ao Senhor. Na cidade de Pérgamo também havia uma serpente, onde as pessoas buscavam a cura naquela serpente. Uma afronta direta ao Espírito Santo, que é dele que vem todo o poder. Naquele lugar, as pessoas rendiam-se e colocavam-se diante das divindades como certeza de salvação, uma afronta direta ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam como é a cidade onde Satanás tem um trono. Ele tem diversas formas de cegar as pessoas. E o trono de Satanás, ele é sempre marcado pela opressão e pela sedução. Onde Satanás reina, predomina a cegueira espiritual, floresce o misticismo. Nossa juventude é atacada pelo misticismo dia e noite. Quantas vezes nossos jovens, nossos adolescentes são convidados a ler sobre astros, tarô, verificar a questão de signo. A sua vida, meu querido jovem e adolescente, está sob a mão do Senhor, debaixo do controle do Senhor. Você não precisa misturar, você não precisa cair nestas coisas que têm uma aparência às vezes de brincadeira ou que é bonitinho, mas que de fato é uma afronta direta ao Senhor. Onde reina o espírito de Satanás, propaga-se o paganismo, a mentira religiosa e a perseguição e sedução ao povo de Deus. Jesus reconhece as obras daquela igreja que estava em um lugar muito difícil, mas reconhece também a tentação que assediava aquela igreja. Jesus conhece a nossa tentação também. Jesus sabe o que está ao nosso redor, tentando nos colocar em rebeldia contra Deus. Mas vamos verificar ainda aqui no versículo 13 que não somente isso, o Senhor também reconhece a fidelidade daquela igreja. Afinal, Pérgamo é casado. E quem é casado tem que ser fiel. E olha o tipo de fidelidade que fala aqui no texto bíblico. Vocês conservam o meu nome, não negaram a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A igreja suportou provas extremas da sua fé e não abandonou. Aqueles irmãos eram provados dia e noite, a ponto do pastor daquela igreja, o referido aqui, Antipas, ter sido colocado, segundo diz a história, dentro de um boi de bronze. Pegaram ele vivo, colocaram ele dentro de um boi de bronze, pegaram esse boi de bronze e botaram dentro de uma fornalha. Ele morreu sufocado, ele morreu queimado, mas não negou o Senhor. Foi fiel a Deus até as últimas consequências. E Deus tem adjetivos a dar a Antipas, o meu fiel, minha testemunha. O que o Senhor está falando sobre mim, o que o Senhor está falando sobre você. Quais são as características que nós carregamos diante do Senhor, daquele a quem haveremos de prestar contas. Jesus diz, minha testemunha, meu fiel, um homem que até a morte
resistiu à apostasia e não negociou a palavra do Senhor. Percebemos a partir do versículo 14 que existem muitas tentações que a igreja do Senhor Jesus precisa resistir. No versículo 14, lemos quando diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, algumas advertências, pois tens aí no teu meio os que sustentam a doutrina de Balaão. Que doutrina é essa? O texto continua dizendo: qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para praticarem a prostituição. A doutrina de Balaão é uma doutrina baseada primeiro no dinheiro. Para quem não sabe um pouco da história de Balaão, é que Balaão, Balaque chamou ele pedindo para ele amaldiçoar o povo de Deus, a troco disso ele daria dinheiro para ele, muitas posses para ele. Ele então decide aceitar, vai até o povo de Deus, mas quando ele começa a falar, da boca dele só saem palavras de bênção para o povo do Senhor. Um grande problema de Balaão é que Balaão era profeta do Senhor. Ele não deveria amaldiçoar o povo de Deus. Ele não deveria usar o seu dom e o seu talento por conta do dinheiro. O Deus de Balaão era o dinheiro. Mas Deus controlava a boca de Balaão. Deus tem poder sobre tudo e sobre todos. E mesmo quando ele tentou amaldiçoar o povo de Deus, Deus não permitiu. Ele falou palavras de bênçãos. Mas aí vem algo que é muito sombrio, muito difícil, mas que quando entra no meio do povo de Deus faz um estrago terrível. E Balaão sabia o que era isso. Balaão aconselhou a Balaque a não enfrentar Israel com um grande exército, mas com pequenas donzelas sedutoras. Com mulheres que adoravam a outros deuses, com pessoas que tinham práticas totalmente diferentes daquilo que Deus esperava da sua igreja. E assim começou a entrar no meio da igreja, no meio do povo de Deus, no meio do povo de Israel, os cultos místicos, a mistura começou a acontecer. E eles começaram a pecar e a se perder diante de Deus. Como é difícil vencer quando toda a igreja está doente. Balaão aconselhou a mistura. E haviam alguns irmãos que estavam ali dentro da igreja de Pérgamo, ensinando também estas coisas. O grande problema da igreja de Pérgamo é que enquanto uns sustentavam a doutrina de Balaão, os demais membros da igreja se calavam num silêncio muito estranho. Nós, como igreja do Senhor Jesus, não podemos permitir que o inimigo se infiltre em nosso meio, que ele use pessoas em nosso meio e que fiquemos calados. O grande problema não era ter pessoas pecadoras ali, mas era o silêncio daqueles que serviam ao Deus verdadeiro. Eles não tinham coragem, não tinham força, ou até mesmo não queriam repreender, exortar, dizer não vá por esse caminho, não faça isso, não faça aquilo. A palavra de Deus tem ensinamentos claros sobre a nossa conduta, sobre a nossa forma de ser, sobre como Deus gosta de ser adorado. E não podemos negociar essas coisas. Não podemos nos silenciar
nem mesmo em troco de dinheiro ou por causa de dinheiro. Aquela igreja estava sofrendo porque a infidelidade alinhou-se dentro da igreja e teve a adesão de algumas pessoas. Mas, por outro lado, também teve o conformismo de outras. Nem todos daquela igreja haviam aderido às doutrinas de Balaão. Ou eles achavam que não haviam aderido às doutrinas de Balaão. Mas o seu silêncio era uma forma de dizer: nós também concordamos com isso. Às vezes o nosso silêncio contra questões que são inegociáveis da fé fazem parecer que nós concordamos com o pecado. Às vezes o nosso medo de falar com as pessoas e dizer: olhe, não vá por aí, de sermos até mesmo mal interpretados e de termos muita gente que não sabe mais ouvir liderança, de termos muita gente que acha que já sabe de tudo. Mas nós precisamos, com a palavra de Deus, confrontar as pessoas. O silêncio daqueles que aceitavam tudo pelo liberalismo desenfreado que os acompanha desde sempre. Essa igreja, ela estava sendo minada, porque dentro dela o mundanismo estava prosperando. E os filhos de Deus ficavam em silêncio. Os servos do Senhor não diziam mais nada a respeito destas coisas. Mas um outro fator também que influenciou diretamente a ruína e a possível queda dessa igreja, diz no versículo 15: outros sim, também tu tens que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. A doutrina dos nicolaítas é algo que persegue a igreja há muitos anos e hoje ainda está presente. Pela simples pergunta, quando surgem pessoas que chegam e perguntam: pastor, é possível perder a salvação? E nós dizemos, baseado na Bíblia, baseado naquilo que o Senhor Jesus nos disse, é impossível perder a salvação. As pessoas olham para nós e dizem: então agora nós vamos pecar. Então agora nós vamos começar a fazer as coisas que a gente quer fazer, já que eu estou salvo. Era isso que os nicolaítas diziam. Eles diziam: façam o que vocês quiserem fazer, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quanto mais vocês pecarem, mais vocês terão da graça de Deus. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Porque todo aquele que morreu para o pecado, como vai viver no pecado? Se o seu desejo é o pecado, se você ama o pecado, de fato você não morreu. Você nunca foi salvo. Paulo vai dizer isso muito claramente para a gente em Romanos, no capítulo 6, versículo 15. Haveremos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Como é que nós que já morremos para o pecado, já sepultamos o nosso velho homem ali, como é que nós vamos viver uma vida de pecado? O salvo, ele não ama o pecado. Quem é salvo por Jesus Cristo não ama as coisas que o mundo ama. Quem é verdadeiramente salvo por Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo.
E esses sim não perdem a salvação nunca. Porque são filhos do Deus vivo. Essas duas doutrinas, elas faziam parte dessa igreja e elas estavam causando muito mal a essa igreja. O liberalismo, quando entra no meio das nossas igrejas, ele causa um mal terrível. Porque agora tudo é relativo. Não existe mais um momento sagrado, não há mais o que agrada a Deus. As pessoas colocam tudo no campo do tanto faz. E começam a desagradar o Senhor. Ele deixa isso muito claro. Jesus disse isso no início do versículo 14. Eu tenho, porém, algumas coisas contra você. Os que sustentam a doutrina de Balaão e os que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então, como podemos ser uma igreja fiel? Voltamos então à pergunta inicial, e Jesus começa no versículo 16, nos dizendo como se tornar uma igreja fiel. Primeiro passo para se tornar uma igreja fiel: arrepende-te. Jesus exorta os faltosos ao arrependimento, mas exorta também o restante da igreja a se arrepender do seu silêncio. Não é só aqueles que pecaram, mas é aqueles que se calaram. Não é somente aqueles que fizeram coisas erradas, mas também aqueles que não se posicionaram contra as coisas erradas. Por isso, para sermos uma igreja fiel, é necessário arrependimento. Tirar, expurgar aquele pecado de ser tolerante com erro doutrinário, com libertinagem moral. Não podemos ser assim. Nosso silêncio também fala. Não é somente as nossas palavras. Por isso, para sermos uma igreja fiel, precisamos de arrependimento. E arrependimento é mudança de mente, que gera mudança de comportamento, que gera mudança de ação, atitude. A palavra arrependimento não é simplesmente a confissão, mas é uma confissão que vem com ações que testificam aquela confissão. Só dizer que você sabe que está errado não é suficiente. É preciso mudar, é preciso buscar o Senhor, é preciso pedir ajuda a Ele. Por isso Ele chama essa igreja ao arrependimento. Mas uma igreja, para que ela seja fiel, Jesus continua dizendo: arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A igreja só permanece fiel se ela for fiel às Escrituras sagradas. As Escrituras, elas podem ser tanto um caminho de bênção para aqueles que estão sendo salvos, mas para os que perecem é juízo, é espada, é castigo, porque não quiseram ouvir a voz do Senhor. Porque quiseram continuar tendo amizades com o mundo, frequentando os dois lugares, achando que era possível agradar a Deus e a Satanás. A nossa fidelidade deve estar alicerçada sempre na palavra de Deus. Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz para a gente assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medula, julga os pensamentos e a intenção do coração. A igreja do Senhor Jesus, através dessa espada, ela pode proclamar
arrependimento. E ela pode confirmar o seu amor pela palavra de Deus. Por fim, o versículo 17 traz a recompensa dos fiéis. Quem for fiel até o fim vai experimentar, como diz aqui na palavra do Senhor, ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido. Esse maná era o pão de Jeová, o pão de Deus, como tem lá em Êxodo 16:15. Era o alimento celestial. Os crentes não devem participar dos banquetes pagãos, pois vão participar dos banquetes do céu. E Jesus é o pão que desceu do céu. Deus já tem um banquete preparado para você. Pare de querer comer a comida dos porcos no mundo. Pare de se iludir com questões mundanas, com coisas que só te afastam do amor de Deus, que te tornam vencedor nesse mundo, mas perdedor diante de Deus. Que você tenha do Senhor um arrependimento profundo, para não ficar se misturando com as coisas do mundo e achando que pode enganar o Senhor. Mas os vencedores também receberão uma pedrinha branca. E essa pedrinha branca vai ter um nome novo, que só o Senhor e você conhecerá. A questão do nome é muito interessante, porque quando a gente denomina, a gente dá nome sobre algo, a gente domina sobre algo. Só Deus, lá nos céus, saberá o nosso nome, porque só Ele terá domínio completo sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre o nosso ser. Passaremos a eternidade ao seu lado e viveremos o banquete de Deus, essa experiência que olho nenhum viu, coração nenhum conseguiu ainda sondar e perceber como é, mas que o Senhor tem para os seus servos. Mas essa pedrinha branca, ela pode ter dois significados. Primeiro, a representação de uma entrada para um banquete, e o segundo acontecia naquela época, quando se dava nos tribunais o veredito, a sentença de absolvição correspondia, na maioria das vezes, por uma pedrinha branca, e a condenação por pedrinhas mais escuras. Portanto, diante de Deus, ao receber a sua pedrinha branca, você está sendo considerado justo, inocente, fiel, sem culpa diante do trono de Deus. E isso só os vencedores receberão. Portanto, eu quero concluir dizendo a você: permaneça fiel ao seu casamento com Jesus. Permaneça fiel porque o noivo nos conhece, nos sonda e sabe quem somos. Permaneça fiel porque o Senhor tem grandes coisas para que você possa experimentar e viver o melhor de Deus na sua vida. Que Deus continue nos dirigindo e nos abençoando. Amém. Vamos falar com Deus. Se você tem algo a colocar diante do Senhor, se você precisa se arrepender agora, coloque-se diante de Deus dizendo: Senhor, muda meu coração, muda minha mente, transforma, Senhor, porque eu não quero mais ter amizade com o mundo, eu não quero ter mais as coisas do mundo, eu quero somente o Senhor. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado por cada servo Teu, Pai, que impactado pela Tua palavra se vê nessa condição de arrependimento. Senhor, eu quero Te pedir, Senhor, perdão, me arrepender, Senhor, das vezes que fiquei em silêncio, ó Deus,
que precisava dizer algo, Senhor, para ajudar o meu irmão, para ajudar a minha irmã, e muitas das vezes, ó Deus, pela ideia de boa convivência, me calei, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de nós, porque somos imperfeitos. Mas à luz da Tua palavra, Senhor, queremos tão somente, ó Deus, viver segundo ela. Não permitas, ó Pai, que o mundanismo entre dentro da Tua igreja. Não permitas, Senhor, que nós venhamos a conviver muito bem com ideias, ó Deus, que não são Tuas e que não vêm de Ti, Senhor. Transforma-nos segundo a imagem do Teu Filho. Agradecemos ao Senhor por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor
Estamos chegando ao final de mais um culto, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dito, agradecendo a você por ter participado com a gente desse culto neste sábado à noite, que o Senhor continue abençoando a sua vida, falando ao seu coração poderosamente. Queremos lembrar você que amanhã, domingo, às 9 horas, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical, que acontece no nosso canal do YouTube, também nosso culto às 10 da manhã, que será presencial e online também na rádio 100.7, a rádio evangélica. Para vir para esse culto, você precisa fazer a sua inscrição, verificar se o número de inscritos não já lotou. Se tiver lotado, você não poderá estar conosco aqui, mas poderá acompanhar através da internet. Tá? Também lembramos o nosso culto da noite, nosso domingo à noite, às 7 horas, às 19 horas, estaremos iniciando, tanto no nosso canal do YouTube, como através da rádio. E agora, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe você. Chegar